Você já ouviu alguém dizer que o dilúvio de Noé é impossível? Que não teria água suficiente, que os animais não caberiam na arca ou que ela jamais funcionaria? Pois é, essas críticas parecem sólidas, até você olhar de perto. Depois de dias cruzando artigos científicos e comparando descobertas arqueológicas, preparamos uma lista com as 10 objeções mais famosas contra o dilúvio global. Prepare-se para uma jornada entre catástrofes geológicas, genética moderna e até engenharia naval. E no final, você vai descobrir: será que é a arca que afunda ou são as críticas? A primeira crítica é quase sempre a mesma. Como assim cobrir todas as montanhas do mundo? Não existe água suficiente na Terra para isso? De fato, olhando de forma rápida, parece impossível. Mas vamos dar uma segunda olhada? Hoje, nós sabemos que mais de 70% da superfície da Terra já está coberta de água. E tem mais. Pesquisas recentes descobriram que, no interior do planeta, existe um reservatório subterrâneo de água 3 vezes maior do que todos os oceanos atuais juntos. Só que não imagine um mar subterrâneo. Essa água toda está presa dentro da estrutura de um mineral chamado ringoíta, lá no manto da Terra. É como se fosse uma esponja mineral gigante guardando o maior reservatório de água do planeta. Agora pensa comigo, se esse volume subterrâneo fosse liberado junto com uma atividade tectônica intensa, rachando continentes, levantando cadeias de montanhas e afundando outras regiões, a equação muda totalmente. Ou seja, a questão não é se havia água suficiente, mas sim como ela estava distribuída. E convenhamos, a própria dinâmica geológica mostra que a Terra é bem mais flexível do que imaginamos. Então, antes de rir da ideia de um dilúvio global, lembre-se que a Terra funciona como um iceberg. A gente só vê a pontinha na superfície, mas a maior parte da água está escondida lá embaixo, fora do nosso campo de visão. Uma das críticas favoritas é essa: se houve dilúvio, os fósseis estariam todos bagunçados. Mas olha só, eles aparecem em camadas organizadas, quase como uma linha do tempo da evolução. Parece convincente, mas será que é isso mesmo? Num desastre global, a água não sobe como uma banheira enchendo de repente. Ela avança em ondas, cobrindo primeiro os pontos mais baixos, depois as planícies e só no fim as regiões mais altas. Isso gera o que vemos nas rochas, uma ordem dos ambientes, não uma escada de evolução. Na prática, os fósseis aparecem conforme o lugar onde viviam. Primeiro as criaturas do fundo do mar, depois anfíbios e répteis de regiões alagadas, e por último os animais de terra firme. É como se um tsunami invadisse um zoológico. Os peixes seriam soterrados primeiro, depois os bichos das áreas úmidas e só depois os leões. Cada camada vira uma página, mostrando um habitat diferente sendo engolido pelas águas. Em resumo, a aparente ordem evolutiva pode ser explicada pela ordem do soterramento durante o dilúvio. Longe de contradizer, esse padrão reforça a narrativa bíblica. Aqui vem aquela cartada que muita gente considera imbatível. Mas a ciência já provou, pelas datações radiométricas, que a Terra tem bilhões de anos. Como encaixar o dilúvio nisso? Boa pergunta, só que a resposta pode surpreender. Os métodos de datação radiométrica parecem muito precisos, mas na prática dependem de pressupostos. 3 deles são fundamentais. 1. Que a taxa de decaimento radioativo sempre foi constante. 2. Que não houve contaminação nos materiais. 3. Que conhecemos a quantidade inicial de isótopos no começo do processo. Se qualquer um desses pontos for diferente na realidade, o resultado muda completamente. E adivinha? Existem inúmeros casos em que as datações não batem. Por exemplo, carvão, diamantes e até ossos de dinossauro apresentando carbono 14 detectável, algo impossível se tivessem milhões de anos. Além disso, camadas de lava que sabemos ter menos de 100 anos foram datadas com milhões de anos.
Ou seja, o método pode funcionar como uma calculadora bem calibrada, mas só se você colocar os números certos. Senão, o resultado sai bonito, mas totalmente errado. É como tentar adivinhar a idade de uma pessoa olhando só para a barba. Você pode chutar 40, mas descobrir depois que o cara tem só 22 e gosta de estilo lenhador. No fim das contas, a datação radiométrica não é um martelo contra o dilúvio. Na verdade, é uma ferramenta cheia de variáveis que precisa ser usada com muito mais cautela do que geralmente se admite. Se você quer aprender mais sobre métodos de datação, temos um vídeo no canal só sobre eles. Clique no card que está aparecendo na tela. A objeção é a seguinte: se toda a Terra foi inundada, a mistura de água doce e salgada teria matado praticamente todos os peixes e ecossistemas marinhos. Então, como explicar a vida aquática atual? Parece convincente, mas olha só. Hoje sabemos que muitos animais aquáticos são incrivelmente resistentes. Existem peixes que vivem tanto em água doce quanto em água salgada, como o salmão e a enguia, que migram naturalmente entre rios e oceanos. Outros sobrevivem em condições extremas de salinidade, temperatura e pressão, como tilápias, tubarões e até micro-organismos chamados extremófilos. Além disso, o dilúvio não precisaria ter deixado uma água uniformemente meio salgada, meio doce. Ele teria formado regiões diferentes, bolsões de água doce, áreas mais salinas, correntes oceânicas intensas, o que cria uma variedade de habitats temporários. E aqui vem a cereja do bolo. Registros fósseis mostram que muitas espécies que viviam antes do dilúvio simplesmente não sobreviveram. O que vemos hoje é o resultado de sobreviventes resistentes que se adaptaram após a catástrofe. Ou seja, não precisa imaginar Nemo morrendo de choque salino, porque na prática, os mais fortões resistiram, e foram eles que repovoaram os mares. Em resumo, a vida aquática pós-dilúvio não é um problema. É justamente o que esperaríamos de um evento global e seletivo, que deixou vivos os organismos mais adaptáveis. Muita gente diz assim: a Arca de Noé era só um barcão de madeira tosco, impossível de ser construído naquela época. Devia ter virado picolé de palito na primeira onda gigante. Será mesmo? A Bíblia descreve a arca com proporções bem específicas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, algo em torno de 135 metros de comprimento. E aqui está a parte surpreendente. Essas proporções são quase idênticas às usadas hoje na engenharia naval para grandes navios cargueiros, porque oferecem máxima estabilidade em águas turbulentas. Pesquisadores de universidades da Coreia do Sul chegaram a simular a resistência da arca em computador, comparando-a com outros formatos. Resultado? O modelo bíblico era um dos mais estáveis, capaz de suportar ondas gigantes e ainda manter os ocupantes vivos. Agora pensa, como um texto com mais de 3.000 anos poderia descrever medidas tão avançadas, sem conhecimento naval moderno? No mínimo, é algo para deixar a pulga atrás da orelha. Resumindo, a arca não era um iate luxuoso, mas também não era um barquinho de pescador. Era o Titanic da antiguidade, só que, ironicamente, muito mais resistente. A crítica é direta. Não tem como colocar todos os milhões de espécies dentro de um único barco. Impossível! Mas aqui tem um detalhe que muita gente esquece. A Bíblia não fala em espécies modernas como conhecemos hoje, mas em tipos básicos de animais, o que alguns pesquisadores chamam de baramim. Ou seja, em vez de milhões de espécies, estamos falando de alguns milhares de tipos representativos, de onde surgiram as variedades posteriores. Por exemplo, não seria necessário levar todas as raças de cachorro, mas apenas um par ancestral, com capacidade genética para originar as variações que conhecemos hoje. E quando fazemos as contas, a coisa fica ainda mais plausível. O volume da arca, pelas medidas bíblicas, é equivalente a cerca de 500 vagões de trem de carga. Isso dá espaço de sobra para milhares de animais de porte médio, já que a maioria não era grande como elefantes ou girafas. Então, nada de imaginar um zoológico lotado estilo Noé Parque Temático.
Era mais parecido com um enorme depósito de carga viva, organizado para sobrevivência, não para passeio turístico. Em resumo, a capacidade da arca não era o problema. Pelo contrário, ela tinha espaço suficiente para cumprir exatamente a função descrita. A objeção é assim: tá bom, podem até caber os animais, mas como Noé e sua família conseguiriam alimentar, limpar e cuidar de milhares de bichos durante um ano inteiro? Impossível! Parece uma pergunta justa, mas existem algumas respostas interessantes. Primeiro, nem todos os animais precisariam estar ativos o tempo todo. Muitos poderiam ter entrado em algum estado de hibernação ou letargia, reduzindo drasticamente a necessidade de alimento e de cuidados. Isso não é ficção. Várias espécies fazem isso até hoje. Segundo, a alimentação poderia ser simplificada. Em vez de dietas complexas, bastaria estocar grãos, feno e alimentos básicos que servem para diversos tipos de animais. Terceiro, o design da arca poderia ter incluído soluções inteligentes e práticas. Compartimentos com ração caindo por gravidade, água distribuída por canais e até sistemas de ventilação natural. Nada de tecnologia sci-fi, mas soluções simples, eficientes e possíveis para a época. E claro, não podemos esquecer que nem todos os animais eram grandes. A maioria das espécies é de pequeno porte, e mesmo os maiores poderiam ter entrado jovens, reduzindo espaço e demanda alimentar. Ou seja, a arca não era um zoológico 5 estrelas, mas sim um abrigo emergencial. E como todo abrigo de emergência, não era confortável, mas era suficiente para garantir a sobrevivência. A crítica é assim: se só alguns pares de animais sobreviveram no dilúvio, a diversidade genética seria pequena demais. Como toda a biodiversidade atual poderia ter surgido a partir desse gargalo? Boa pergunta, mas a genética moderna mostra algo interessante. Muitos animais e até populações humanas já passaram por gargalos genéticos severos e ainda assim mantêm diversidade suficiente para sobreviver. Por exemplo, os guepardos atuais são incrivelmente homogêneos geneticamente, resultado de um gargalo antigo, mas continuam vivos e adaptados. Além disso, a variabilidade já estava embutida nos ancestrais. Um único par pode carregar informação genética capaz de gerar uma grande diversidade em poucas gerações, especialmente sobre pressões ambientais extremas, como aconteceu após o dilúvio. E não podemos esquecer que os humanos também teriam passado por esse mesmo gargalo, com apenas algumas famílias sobreviventes. E, ainda assim, vemos hoje uma enorme diversidade cultural, étnica e genética. É como um baralho. Mesmo que você embaralhe só algumas cartas, ainda dá para formar muitos jogos diferentes. Em resumo, longe de ser uma barreira, o gargalo genético pós-dilúvio é algo que a biologia já reconhece como possível e até esperado em eventos de catástrofe global. A crítica aqui é: ok, vamos supor que só alguns tipos básicos de animais sobreviveram. Como, em poucas gerações, eles poderiam se diversificar em milhares de espécies diferentes? Isso levaria milhões de anos. Mas será que precisa de tanto tempo assim? Estudos mostram que a especiação pode acontecer muito mais rápido do que se pensava. Por exemplo, cientistas observaram novas espécies de tentilhões nas Ilhas Galápagos surgindo em apenas 2 gerações. Outro caso, os ciclídeos dos lagos africanos. Em poucas centenas de anos, eles se diversificaram em centenas de espécies diferentes, tudo sob pressão ambiental. E não para por aí. Basta pensar nos cães. Em poucos séculos de cruzamentos seletivos, originamos centenas de raças distintas, do Chihuahua ao Dog alemão, todos descendendo de um mesmo tipo ancestral. Ou seja, dadas as condições extremas do pós-dilúvio, novos ambientes, climas diferentes, migrações forçadas, a especiação acelerada não só é possível, como é o que a própria biologia já registra em vários casos. A natureza, nesse ponto, funciona como uma startup. Quando é necessário, ela inova rápido. Em resumo, a diversidade atual não exige milhões de anos. Exige apenas populações com potencial genético rico vivendo em ambientes desafiadores.
A crítica é bem conhecida. Se todos os animais saíram da arca num só lugar, como é que espécies específicas foram parar em regiões isoladas, como cangurus na Austrália e lêmures em Madagascar? Boa pergunta, mas existem explicações plausíveis e até a própria geologia nos dá algumas pistas. Primeiro, pense no que os cientistas chamam de Pangeia, um supercontinente único que, em algum momento do passado, reunia todas as terras em uma só massa. Curiosamente, Gênesis 1:9 fala da porção seca, no singular, o que se encaixa bem nessa ideia. Agora, imagine o dilúvio como um divisor de águas, literalmente. A catástrofe teria provocado imensas mudanças geológicas, com fendas se abrindo, montanhas se erguendo e, possivelmente, esse supercontinente se fragmentando rapidamente. O que antes era um só bloco de terra teria se separado em continentes diferentes. Assim, após o dilúvio, os animais poderiam ter se espalhado com muito mais facilidade enquanto as terras ainda estavam conectadas, antes da separação total. Isso ajudaria a explicar como espécies conseguiram alcançar regiões que hoje são isoladas por oceanos. Além disso, sabemos de outros mecanismos de dispersão. Pontes terrestres naturais, como o antigo Estreito de Bering, que ligava a Ásia às Américas. Balsas de vegetação levadas por correntes oceânicas, já observadas após tsunamis modernos. Migrações graduais, ao longo de séculos, conforme populações cresciam e buscavam novos habitats. Ou seja, os cangurus não precisaram pular direto da arca para a Austrália. Eles podem ter se espalhado pelo continente único, e conforme ele se fragmentava e os oceanos se formavam, acabaram ficando restritos a determinadas regiões. Em resumo, a distribuição global das espécies não é um mistério insolúvel. É perfeitamente explicável dentro do cenário pós-diluviano, levando em conta tanto a fragmentação da Pangeia quanto as migrações e eventos naturais que observamos até hoje. No fim das contas, vimos que as objeções contra o dilúvio de Noé não são tão firmes assim. Quando colocamos a ciência na mesa, quem afunda não é a arca, são as críticas. Se você curtiu esse mergulho, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo qual dessas objeções você já tinha ouvido. E se quiser continuar nessa investigação, tem 2 vídeos que você não pode perder. Dilúvio de Noé, 10 evidências científicas que mudam tudo, um mergulho em achados impressionantes. E datação por carbono, confiabilidade ou ilusão, onde mostramos os limites e segredos desse método famoso. Clica e continua com a gente nessa jornada.